Cumprimentos amados com a paz do Senhor. Eu sei que você pode fazer melhor do que eu. Cumprimentos amados com a paz do Senhor. Sim, senhora. Essa é que mostra que você está vivo. João capítulo 20. Quero externar a minha preciosa gratidão a Deus por ter nos permitido de estarmos aqui nesta noite. Aprendi que dormir e acordar não é um costume. Quando dormimos e acordamos é porque a graça do Senhor nos tem alcançado. João capítulo 20, do primeiro versículo até ao 7º versículo. João capítulo 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegando primeiro ao sepulcro e abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Você diz comigo amém. Amém. Uau! E que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com uns panos, mas enrolado no lugar à parte. Deixa esse texto aí, pastor, por favor. Amados, eu quero agradecer grandiosamente o pastor William. É alguém que eu aprendi a amar e a respeitar ao mesmo tempo. Sabe, existem duas riquezas na vida do ser humano. Primeira riqueza é ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não, esse amém não me convence. Sabe, Jesus poderia ter escolhido um hotel luxuoso para ele morar. Poderia ter escolhido uma cidade linda para ele morar. Poderia ter escolhido um lugar melhor para ele ficar eternamente. Mas ele escolheu o seu coração para ele habitar. Essa é uma grande riqueza. E a segunda riqueza é ter um pai. O pai representa a origem do filho, e o filho completa a missão do pai. Vou tentar explicar. Eu não sei se aqui também no Brasil existe, mas em Angola isso existe. No documento existe o nome do proprietário e vem a filiação, o nome do pai.
Vou tentar exemplificar. Tem que ter paciência comigo. Todo mundo consegue ver esta parede? Igreja, me ajude. Consegue ver a parede? Sim. Mas o que segura esta parede, alguém consegue notar? Alguém consegue ver? O que segura a parede é o alicerce. O alicerce é o pai. O filho é a parede. O sucesso do filho depende da preparação do seu pai. Não existe um Josué sem Moisés. Não existe um Elias sem Eliseu. Não haverá um Pedro sem Jesus. Então o pai é uma riqueza, é uma herança. E o pai é um tesouro. Você sabia que Deus é uma herança? Alguém tem que ter capacidade de te transmitir o seu Deus. Deus aparece a Moisés. Eu não estou falando de paternidade. Já vou começar. Deus aparece a Moisés e disse: eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então Moisés não tem Deus. Deus anda com Moisés pela aliança de Deus dos seus pais. Quando Moisés caminha e morre, vem Josué. Deus se revela a Josué. Disse: eu sou Deus de Moisés. Como fui com Moisés, também serei contigo. Então, uma pergunta simples antes de eu começar a pregar. Você caminha com Deus de quem? Eliseu não consegue abrir o Jordão se não tiver um Deus de Elias. O Jordão não respeita a unção de Eliseu. Jordão reconhece e respeita a unção de Elias. Tá bom, vamos pregar. O tema desta noite é o lenço de Jesus. Escute, o texto que acabamos de ler fala de dois objetos: lençóis e lenço. Quem escreveu este livro é o apóstolo João, ou seja, evangelista João, porque ele é o único que tinha 3 ministérios: era apóstolo, evangelista e profeta. Ele é apóstolo porque andou com Cristo, tinha unção apostólica. Ele é evangelista porque ele escreve evangelho. E ele é profeta porque escreve a profecia em Apocalipse. Não confunda João Batista com João Evangelista. João Batista é primo de Jesus, do 2º grau. O João Evangelista também é primo de Jesus, do 1º grau. O João Batista é filho da dona Isabel, a prima da Maria. João Evangelista é primo de Jesus, filho da irmã de Maria, a mãe de Jesus. A mãe de João Evangelista chama-se Maria Salomé. A Maria Salomé é a irmã de Maria, a mãe de Jesus. As duas são filhas do Senhor Joaquim e a dona Ana. E esta dona Maria Salomé tinha um marido chamado Zebedeu, um grande pescador. Tiveram 2 filhos, João e Tiago, os primos de Jesus. Então o João escreve a história de Cristo com propriedade, com conhecimento de causa. Por outra, ele dormia no peito de Jesus. O peito é o coração. Por isso um pastor, um líder, tem que ter coração e tem que ter um ombro. Eu vou explicar.
Arão é o sacerdote, ele tem 12 pedras no seu peitoral, com 12 nomes de tribos de Israel, e tem 12 pedras no seu ombro. Peitoral é o coração. Um líder tem que ter coração de amar o liderado, e tem que ter o ombro, que significa a responsabilidade. Todo líder tem uma responsabilidade dos seus liderados. Por isso Cristo apresenta o relatório para Deus. Disse: tudo que tu me deste eu cumpri, salvo Judas, o filho da perdição. Escute, aqui o João está a escrever um dos últimos acontecimentos. A Bíblia diz que Jesus veio aqui na terra, fez um milagre, vocês sabem, e alguns não estão escritos, porque existem 3 tipos de milagre: milagres escritos, os que não são escritos e os que vão acontecer. O que Cristo fez está escrito. Alguns daquele que ele fez não está escrito. E alguns outros milagres Cristo não fez, o apóstolo não fizeram, mas nós é que faremos. E a Bíblia fala que Cristo vinha na terra para morrer a favor do homem. Era uma vez, Deus criou o homem. Sabe por que Deus criou o homem? Eu perguntei para alguém uma vez: por que Deus criou o homem? Ele disse: para lhe adorar. Falei: só está escrito na sua Bíblia. Deus criou o homem com 2 objetivos: para cultivar e guardar. Vê na Bíblia. Cultivar o jardim é trabalhar, guardar é a gestão. Nós fomos criados para participar na obra da criação. Você não entendeu? Deus cria Adão, e dentro do Adão existe a Eva. Fomos nascidos para nascer. Não. Gerado para gerar. Se um homem e uma mulher se juntar, vão dar um filho, certo? Aquele filho não é Deus que fabricou ele, é o homem e a mulher se juntaram e fizeram um. Então Deus criou o homem para que o homem participasse no ato, ou seja, na obra da criação. Você é uma sequência, é o resultado da criação de Deus. O que o Satanás não conseguiu fazer, Deus entregou para nós fazermos. Por isso que o homem tornou inimigo do Satanás. Ele queria subir no trono, queria subir no alto, sublime trono, para ele ser igual a Deus, e Deus negou. Lançou Satanás. E Deus levanta um homem, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aquilo que o Satanás queria ser, Deus negou, e Deus aceitou fazer para o Adão. Você está entendendo? Está entendendo? Então vamos fazer um negócio. Vamos fazer um trato, um negócio. Se eles demorar para dar um grito de glória a Deus, você dá para mim, tá bom? Beleza. Deus criou o homem. O homem era tão feliz no jardim do Éden. E Deus chega para Adão, disse para Adão: tudo que está aqui você comerás, salvo o fruto do bem e do mal, não comerás. Mas Deus nunca disse ao Adão que não pode pegar. Deus só proibiu de não comer. Existe coisa que você pode pegar, mas não pode comer. Alguém pode te entregar um dízimo, faz chegar no pastor, você pode pegar, mas não come. E a Bíblia diz que o homem pecou. E quando o homem peca, e lá Deus começa a fazer uma obra da redenção. Escute, você vai entender que o crescimento da igreja não depende do pastor. A primeira igreja de Deus
Era no jardim do Éden. Deus descia todas tardinha para pregar 2 pessoas, Adão e Eva. Mas esta igreja fracassou. Deus era o pastor de Adão e Eva. Mas um dia Deus veio na igreja, encontrou os crentes caírem em pecado. O crescimento da célula não depende do seu líder, depende da sua responsabilidade. Tem crente que quando quer sair da igreja, começa a arrumar problema. Ele fala mal da liderança, fala mal do pai, fala mal da mãe, fala até mal do irmão que está ao seu lado. Escute, o homem peca, mas Deus na sua soberania mata um animal. Escute, não existe uma melhor roupa, uma melhor cobertura a não ser a cobertura do Pai. O homem peca e veste-se de folha, só que ele esqueceu que virá sol. Se sair sol, a folha seca. Se chover, a folha rasga. Deus matou o animal, pegou a pele de animal e cobriu o homem. A roupa do pai é a melhor roupa que um filho deve vestir. Deus cobriu o homem da pele do animal. Quando vier sol, ele vai ficar duro. Quando chover, ele fica mole, mas ele nunca vai rasgar. Você não entendeu, meu Deus do céu. Eu amo pregar em Angola. Em Angola os caras são doidos. Se eu estou pregando assim, os caras já ficam pulando. Nossa, aí você sentiu uma energia. Tem gente que está aqui. Quando é Corinthians que está jogando com o Palmeiras, vai Corinthians, vai capeta. Quando está na igreja um crente gelado, se arrepende nesta noite, abre essa boca para dar glória em nome de Jesus. Tem crente assim, rapaz. E Deus começa a procurar. Deus matou o animal, só que Deus escondeu o nome do animal. Onde colocou a carne ninguém sabe. E o sangue até hoje as pessoas procuram, mas o João Batista me revelou o nome do animal, onde colocaram a carne e onde está o sangue. Escute, quando João Batista vê Cristo chegando, porque mataram o animal em Jardim do Éden, a Bíblia interpreta-se por ela mesma. Nós temos que encontrar onde é que está a revelação, porque a Bíblia não pode ser solta. Então mataram o animal, o nome do animal, ninguém sabe. Carne colocaram onde? Ninguém sabe. O sangue. Quando João Batista vê Cristo chegando, disse: vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aplaude mesmo, irmão, tem inveja? Falta 2 coisas: o sangue e a carne. Jesus, caminhando com os discípulos, disse: quem quiser caminhar comigo deve comer a minha carne e beber o meu. E a Bíblia diz que Deus começou a fazer manobra para trazer o homem. O homem não queria saber nada do arrependimento. E Deus foi escolhendo profetas. Deus caminhando, encontrou um homem que era perfeito, chamado Noé. A Bíblia diz que Noé era perfeito nos olhos de Deus. Noé fez a arca, mas o Noé tem um problema. Noé é só um homem santo, íntegro, antes do dilúvio. Depois do dilúvio, Noé torna um bêbado. Tem crente que só serve antes do problema. Depois do problema, quando tem solução, já não é mais o mesmo. Quando não tem emprego, é uma boa pessoa. Depois que consegue emprego, é um fugitivo da presença do Senhor. Deus começou a andar e encontrou um homem chamado Abraão. Abraão é um homem íntegro, fiel. Mas Abraão tem 3 problemas.
Primeira maldição que Abraão deixa é a fome. Segunda é mentira. Terceira é a esterilidade. Você vai encontrar isso quando nós falamos sobre a bênção da aliança. No poder da paternidade você encontra que Abraão era estéril. Isaac também não fazia filho. Depois de Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó casou com a Raquel. Raquel também não fazia filhos. Você vai entender que é uma aliança. O problema era de fome no Abraão. Abraão desceu no Egito por causa da fome. Isaac também nos seus dias veio a fome. Ele estava em Gerar. Não acabou, chegou para os seus filhos Esaú e Jacó. Esaú vendeu a primogenitura por causa da fome. Não terminou. A Bíblia diz que no tempo de Jacó houve uma fome que eles desceram para o Egito. Então o problema começou no avô. Deus também deixou de lado Abraão. Deus começou a procurar. E a Bíblia diz que Deus encontrou um homem inteligente chamado Isaac. Isaac é aquele cara interesseiro. Só ama o Esaú por causa da carne da caça. Se não tem a carne da caça, nunca vai amar o Esaú. Deus rejeita crente interesseiro. Você não entendeu? Se tem combustível no carro, ele está no culto. Se as coisas vão bem, ele está no culto. Se tem emprego, ele está no culto. Quando a coisa fica duro, desaparece. Deus começou a procurar e encontrou um homem chamado Jacó. Jacó é aquele que nunca gostou de ser Jacó. Jacó é o único homem no mundo que tem 3 nomes. Primeiro nome que ele nasce com ele é Jacó. Segundo nome foi ele mesmo que se deu, Esaú. O pai perguntou qual é o seu nome, disse Esaú. Quando ele anda, caminha, foge, Deus também pega o Jacó. Depois de quebrar a conjuntura, Deus pergunta qual é o seu nome. Disse Jacó. Deus disse: não será mais Jacó, mas será chamado Israel. Escute, tem pessoa para falar a verdade, tem pessoa para ele ser sincero diante de Deus, precisa ser quebrado. Porque o pai perguntou facilmente qual é o seu nome, ele mentiu. Sabe por quê? Tem gente assim. Quando Deus está passando uma mão assim no seu cabelo, você vive mentindo, fazendo coisas erradas. Mas quando Deus quebrar você no meio, aí você começa a se arrepender de verdade. Tem pessoas que precisam perder para aprender que a ferramenta não é deles, mas é uma emprestada. Eliseu só entende o valor da ferramenta quando ele perde. Quando tem a ferramenta, ele não entende que a ferramenta é emprestada. Você não está entendendo? Essa voz que você vive cantando, adorando com ele no templo, não é sua voz, mas é uma voz emprestada. Esse dom que você tem de pregar não é seu dom, mas é uma ferramenta emprestada. E a Bíblia diz que Deus cansou-se, começou a procurar um homem. E a Bíblia diz que Deus encontrou um homem chamado Moisés. Moisés tem um problema. É aquele profeta que ele anda com Deus, mas não compreende Deus. Tem gente que caminha com Deus, mas não entende Deus. O Moisés tem um tempo que ele tornou mais paciente do que Deus. Deus queria matar o povo, mas o Moisés disse: por que adianta você matar este povo? Se você matar este povo, tira o meu nome no livro da lei, da vida. Deus disse: não, Moisés, o teu povo pecou contra mim. Não é povo de Deus, é o povo do Moisés. Você não está entendendo? Aqui na igreja, antes de você ser povo de Deus, você começa a ser povo do seu pastor. Deus só consegue te ver na voz do seu pastor. Deus, para chamar Samuel, Deus tem que imitar a voz de Eli, o profeta. Você não está entendendo? Como é possível Deus chamar um profeta? Deus chama Samuel e Samuel vai diante do Eli. Significa que Samuel ouviu uma voz idêntica do seu profeta lhe chamando. Deus só vai te chamar na voz do seu pastor. Para Deus
Deus ungir Davi, Deus dá endereço ao profeta na casa do pai de Davi. Escute, Davi não está em casa. Deus fala com Samuel: vai na casa do Jessé. Deus só te localiza pelo endereço do seu pai. O filho que fica longe do pai, ele perde a unção de ser consagrado como rei. E a Bíblia fala que todos esses eram incompetentes. Mas tem um problema que eu consegui notar. Pastor William, me entenda. Tem crentes na igreja que são como a vara de Moisés. Quando está na mão de Moisés é cajado. Quando está longe da mão de Moisés é serpente. Eu vou repetir para você entender. A mesma vara, quando ele segura, é cajado, mas quando ele deita é serpente. Tem pessoa que dentro é cristão e lá fora vive pulando carnaval, vive indo no forró e no pagode. É tempo de se arrepender. E a Bíblia diz que Deus começou a procurar. Já vou terminar minha mensagem. E a Bíblia diz que Deus começa a andar, rejeita Moisés, vai no Josué. Josué não consegue preparar ninguém no seu reinado. Você foi chamado para preparar uma descendência. Um sucesso não pode ser eterno. Todo mundo tem que saber que um dia ele vai morrer. Você tem que carregar dois pensamentos. Primeiro pensamento, que você não é eterno nesta terra. Segundo pensamento, que você não levará nada desta terra. E a Bíblia diz que Deus começou a andar e Deus encontra um profeta chamado Samuel. Samuel é aquele profeta que só julga as pessoas pela aparência, mas Deus não vê aparência, mas Deus vê interior. Tem pessoa que vem na igreja fazendo obra de fiscalização para saber se a pessoa vestiu a roupa que custou quanto, se comprou qual loja, se qual perfume que a pessoa está usando. Deus não precisa da nossa aparência, mas Deus está vendo o nosso interior. Aplaude, por favor, sem inveja, irmão. E a Bíblia diz que Deus vai então localiza o rei chamado Saul. Saul, para quem não sabe, é uma escolha de homens aceito por Deus. Mas Davi é uma escolha de Deus aceito pelos homens. Quem escolhe Saul são os homens e Deus aceita. Mas quem escolhe Davi é Deus e o povo aceita. Tem pessoa que o povo é que te escolheu e o teu ministério vai desaparecer. Mas quando o teu chamado veio de Deus, os homens mesmo não aceitar na segunda-feira, na terça-feira vão aceitar. Se em 2018 não confirmar, em 2019 eles vão confirmar que foi Deus que te chamou e Deus mandando na boca do profeta. Saul é aquele que não entende. Saul, ele tem uma unção de rei, mas também tem uma unção de profeta. Em Israel existem 3 ofícios. Em Israel existe profeta, rei e sacerdote. Só que ele já era rei, ele também profetizava, mas ele esqueceu que ele não era sacerdote. Pegou a oferta para oferecer e Deus negou. Tem pessoa que não entende. Você pode ter um dom de pregar, pode ter um dom de cantar, mas existe coisa na igreja que você tem que deixar lugar no outro ministério para operar. Você tem que dar lugar no outro irmão para trabalhar. Você não está aqui para acumular cargos. Você não está aqui só para ganhar espaço, lutar pela liderança. Você está aqui para gerar graças dos outros. E Deus rejeita também Saul. Deus escolhe um rei chamado Davi. Davi é aquele que foi escolhido pela vontade de Deus.
Mas Davi tem um problema. Davi, quando está na mata, ele fala assim: elevo os meus olhos no monte, de onde me virá o socorro? Quando Davi não tem nada, ele confia em Deus. Mas quando Davi chega no reinado, ele sobe em cima da montanha, e ele já não olha pelo monte, mas ele começa a olhar embaixo. Quando ele tira os olhos no monte, começa a olhar embaixo, ele vê a Betseba tomando banho. Tem gente que só peca quando tira o olho no monte e começa a olhar embaixo. Cada vez que você tira o olho na cruz, começa a olhar no mundo, você acaba pecando. Deus rejeitou Davi. Deus foi escolhendo os profetas para abreviar com o tempo. Senão podia falar de Moisés, podia falar de Elias, poderia falar desse todos os profetas. Porque você vai entender que o Elias é um dos profetas que viveu na terra, mas não conseguiu de cumprir a sua missão na terra. Deus disse no Elias: vai, unge Jeú, Jael e Eliseu. Ele só ungiu Eliseu. Deixou duas pessoas. É uma missão inacabável. Porque o Elias, ele faz uma confusão. Elias, ele entende que só existe uma reserva de um profeta. Ele diz assim: Senhor, restei o único. Mas ele não sabe que existe a minha reserva de Obadias, que tem 100 profetas. Obadias, se bater o peito e dizer só tem 100 profetas, ele não sabe a reserva de Deus, que tem 7.000 profetas. Em vão você bate peito, você vive orgulhoso. Porque o que você tem pessoa que tem maior do que você, que não vive batendo no peito como você bate. Tem pessoa que pensa que todo mundo sonha ser como ele é. Quando ele tem uma briga na igreja, ele fala assim: todo mundo está invejando o meu dom, todo mundo está invejando a minha graça, todo mundo tem inveja de mim. Tem pessoa que nunca pensou ser como você, eles pensam ser maior do que você. Porque Elias pergunta ao Eliseu: o que é que tu queres que eu te dou? Ele pensava que o Eliseu queria ser como ele, porque ele já clamou fogo, o fogo desceu. Ele já orou, o morto ressuscitou. Ele chegou a abrir o Jordão, ele disse: esse menino só sonha ser como eu. Mas Eliseu sabia: o que tu fizeste é menor, não representa nada para mim. Eu quero ser maior do que aquilo que tu és. E Deus rejeita. Deus encontra um profeta chamado Isaías. Isaías é o profeta miniatura. Isaías tem 66 capítulos e a Bíblia tem 66 livros. Quando você lê um dos capítulos de Isaías, representa um livro da Bíblia. Você, quando lê de Isaías capítulo 1 até o capítulo 5, você vê Isaías julgando as pessoas. Isaías só aponta erro dos outros, Isaías só fala dos outros. Mas a Bíblia diz no capítulo 6, quando ele vê a glória de Deus, ele disse: ai de mim, que sou de lábios impuros. Você não está entendendo. Tem crente quando fala mal do A, fala mal do B, fala mal do C, ele nunca falou mal dele, é porque ele nunca viu a glória de Deus. No dia que ele ver a glória de Deus, vai reconhecer que ele também é um pecador, que precisa da graça de Deus. A Bíblia diz que Deus ficou aborrecido. Deus ficou muito aborrecido com o ser humano. E houve uma reunião no céu. Quem há de ir por nós? O céu estava em silêncio. Ninguém queria morrer para William. Ninguém queria olhar a vida do Benny. Ninguém queria valorizar a nossa essência. Lá no céu, houve um homem, tirou a sua coroa e disse: Pai, envia-me. Precisamos da nossa imagem, a nossa semelhança. E Cristo veio na terra, vocês sabem. Primeira coisa, quando Cristo nasce, primeiro sinal é a batalha. Escute, tem vários meninos que já nasceram. Herodes estava quieto. No dia que Jesus nasce, Herodes lança uma batalha. Você não entendeu? A dimensão das suas batalhas representa a qualidade da tua promessa. Eu vou repetir.
Quanto maior batalha você tiver, maior será a sua bênção. Imagina um menino Jesus que não tem nem sequer uma consciência, não consegue nem lutar. Mas o Herodes já se levanta como inimigo de Jesus. Um menino como Moisés, no dia que ele nasce, já levanta um homem chamado Faraó como seu inimigo. Quanto maior for as batalhas, maior será a sua conquista. Porque você vai entender uma coisa, que o Moisés só é chamado Moisés porque foi tirado das águas. E se ele não fosse tirado das águas, qual seria seu nome? Então Moisés não é seu nome, é a sua história. Irmã, você tem filho? Quem tem filho? Beleza. Quando você estava gestada, ok? Quando você estava grávida, concebida, você tinha o plano do nome que teria seu filho, certo ou errado? Você não tinha planificado o nome? Não planificou? Só deram o nome quando nasceu? Eu vou repetir. Oh, meu Deus. Pastora, me entende? Quando estava concebida, normalmente todo casal, quando chega 6º mês, se preocupa do sexo do filho. Depois quer saber do nome do... Tinha esse plano? Sabia o nome que vai dar? Agora eu pergunto à igreja, a Joquebede, quando estava grávida, não pensou o nome do filho? Pensou ou não? Toda mãe pensa. Mas quem deu nome no seu filho? É a filha do faraó. Significa que a Joquebede tinha um projeto para seu filho. Tinha um nome para dar no filho, mas não deu. Quando foi lá, chamaram ele de Moisés, porque foi tirado das águas. Então ele não era Moisés. Moisés era a sua história. Os problemas que você passa não é o seu nome, é a sua história. O que as pessoas vivem falando, olham para você, eles falam, essa pessoa não vale nada, não tem nada. Não é o seu nome, mas é a sua história. E uma história, o valor da história não é conhecido na introdução, não é conhecido também no desenvolvimento, mas é na conclusão. As pessoas podem até botar um ponto na sua história, mas só que eles esquecem que Deus entende da gramática. Ele vai colocar um ponto e vírgula. E a Bíblia diz que Deus começou a fazer o trabalho. Jesus veio na terra, começou a fazer a missão. Vocês sabem que ele caminhou em cima das águas, mas não fundiou. Ele multiplicou pão e peixe no lugar deserto e numa hora avançada. Primeira pessoa que fez pessoas saírem tarde do culto era Jesus. Jesus é especialista em acabar cultos muito tarde. Ele passa sempre do horário. Ele começou a pregar e o Pedro disse: Jesus, a hora é avançada, o lugar é deserto, despede a multidão para irem comer. Só que o Pedro esqueceu que a responsabilidade de alimentar a multidão não é da multidão, mas sim é do discípulo, do apóstolo. Nós estamos aqui para alimentar esta multidão. Você não entendeu? Líder entende que o seu liderado, o seu alimento depende de você. Você que tem que bascular a sua Bíblia para buscar o alimento para ele. Tem um certo dia uma irmã falou para mim: pastor, eu falei: oi, Deus já não fala mais comigo. Eu falei: sério? Falou: é, faz tempo Deus não fala comigo. Eu falei: tá bom, cadê a sua Bíblia? Disse: não tenho. Eu falei: é, a sua Bíblia está fechada, você quer que Deus fala? Deus só vai falar através da sua Bíblia. Tem gente querendo que Deus fale, mas com a Bíblia fechada. Como é possível? E tem crente na igreja que não entende. Jesus falou que nós somos o sal da terra, certo? Mas só que Jesus nunca disse que nós seremos um sal grosso. Tem gente que é sal, mas é sal grosso. Quando te der uma resposta, você vai parar na UTI. Tem crente assim, quando abre a boca para falar, você vai morrer.
pelo tamanho da resposta que vai dar. Parece alguém que já estudou as respostas malditas. Jesus veio e morreu. Agora escute, o João começa a escrever que no domingo de madrugada foram para o sepulcro. Entenda, a Maria Madalena era aquela que havia ungido Jesus, era aquela que tinha 7 demônios. Ela sentia a falta de Jesus. Tem crente que está na igreja, sente a falta de Coca-Cola, sente a falta de pizza, sente a falta de lasanha, mas nunca sentiu a falta do Espírito Santo. E quando ela vem para o culto, no final, sabe o que ele faz? Ele vai no pastor e fala: pastor, eu não gostei do culto. Meu Deus, uma vez uma irmã falou assim para mim: pastor, eu falei: oi. Então, aquele pastor que você convidou, eu não gostei do culto que ele ministrou. Eu falei: minha filha, o culto foi oferecido para quem? Para você ou para Deus? Quem tem que dizer se gostou ou não gostou é quem? Não é Deus? E como é que você vai dar satisfação? O culto é oferecido para Deus, mas não para nós. Deus não precisa saber da nossa satisfação. Você que precisa saber da satisfação de Deus. Jesus foi na cruz. Entenda uma coisa: Jesus era paciente. Tem crente que está na igreja, chega numa terça-feira, já quero casar na quarta, quero ser líder na quinta e quero ministrar na sexta. Jesus veio aqui na terra, 30 anos depois começou seu ministério. Agora eu pergunto para você, eu constatei uma coisa, eu notei uma coisa, que no Brasil tem mais igreja do que padaria. Sabe por quê? O cara era discípulo de um pastor, só porque o pastor não gostou de uma coisa que ele fez. Como ele já sabia, o João 3,16 foi abrir a igreja dele. Falou: eu também entendo de célula, eu também entendo de discipular, também vou abrir meu ministério. Escute, o maior perigo da vida do discípulo é quando ele começa a ser confundido com seu mestre. Jesus era paciente. Jesus sabia. Deixa eu te explicar uma coisa sobre a paciência. Quando Satanás veio tentar Jesus, disse para Jesus: se tu és o filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Sabe por que Jesus não transformou? Eu vou perguntar à igreja: entre o pão e a pedra, o que apodrece mais rápido? Entre o pão e a pedra, o que pesa mais? Agora Jesus pensou assim: se eu pegar a pedra, transformar em pão, eu vou comer, mas amanhã terei fome de novo, certo? Mas se eu pegar a pedra, guardar a pedra, suportar a fome de hoje, mas amanhã no final do meu ministério, Jesus olha para a pedra e disse: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A paciência de hoje vai te ajudar no seu amanhã. Aprenda a fome de hoje para ser liderado. Aprenda o sacrifício de hoje para você aprender nos pés do teu pastor. Porque amanhã você pode ser um grande líder. O que você torna amanhã depende daquilo que você semeia hoje. Jesus morreu, essa mulher tinha saudade, foi até o sepulcro. A Bíblia diz que quando ela ia, primeira preocupação, ela sabe que no túmulo tem pedra. Ela se perguntava: quem vai remover a pedra? Escute, enquanto você se preocupa com quem vai remover a pedra, Jesus já está removendo a pedra da sua vida. Ela se preocupava: quem vai remover esta pedra? E quando ela chegou no sepulcro, a pedra estava removida. Levante essa mão, vou profetizar para você. Eu estou profetizando como profeta da sua geração. Toda pedra que estava no seu caminho, todo desemprego que estava no seu caminho, todo sofrimento que estava no seu caminho, Jesus está removendo esta noite. Jesus está removendo esta noite. Jesus vai remover nesta noite.
Escute, não tem nenhuma igreja que consegue resolver todos os seus problemas. Tem gente que se engana, sai desta igreja, vai para aquela, porque aquela vai resolver melhor. É mentira. Esta mulher pensava assim: quem vai remover a pedra? Só que quando ela chegou, a pedra estava removida. Ela falou: uau, o problema acabou. Não, vem segundo problema: roubaram o corpo de Jesus. A vida é assim: quando sai um problema, vem o outro problema. Se você quer vencer todos os problemas com Deus, permanece aliançado com Deus, juntamente com seu pastor, você vai atravessar o deserto. Porque existe uma diferença entre crente camelo e crente cavalo. Irmãos, escute. Cadê os irmãos que ainda não casaram? Irmãos que não casaram, certo? Não casa com uma mulher cavalo, casa uma mulher camelo. Mulher cavalo, ela é bonita, mas morre no deserto. Mas o camelo não tem uma boa aparência, não é bonita, mas ela tem uma reserva de água. Quando chega no deserto, ela pega a reserva de água e vai caminhando para passar na crise. Escute, na igreja também temos crente crocodilo, crente jacaré. Sabe como é que é o jacaré? Tem boca comprida para criticar e mão curta para trabalhar. Existe também crente quiabo. Você conhece o quiabo? São aquele crente que qualquer problema já escorregou. Já não vou mais para aquela igreja, falaram mal de mim, já não vou mais. Acaba escorregando. Também tem crente carrinho de mão. Só vem no culto se for arrastado. Se você não vai buscar ele, ele não vai para a igreja. Se não vem um convidado para pregar, ele não vem para o culto. Se arrependa nesta noite, Jesus está chegando. Escute, também tem crente girafa. O corpo está na igreja, mas a cabeça está no mundo. Ei, meu Deus, ele só vive esperando fevereiro para ir pular o carnaval. Escute, irmão, tem uma irmã que perguntou para mim, falou: pastor, falei: oi, fazer tatuagem é pecado? Tatuagem é pecado, pastor? Eu falei assim: minha filha, há 14 anos que eu sou pastor. Há 14 anos eu já vi pessoas com tatuagem cheia de Deus, mas eu nunca vi uma pessoa cheia de Deus fazendo uma tatuagem. Agora você define. Tem gente que pensa assim: para a gente conquistar o mundo, nós temos que imitar o que é do mundo. Não precisamos. Não. Tem gente, sabe, uma vez cheguei lá em Angola, na igreja, eu vi um culto, perguntei: o que é isso? Ah, pastor, então isso aqui é um forró gospel. Eu falei: o quê? Já tem forró gospel, pagode gospel, carnaval gospel. Daqui a pouco vai ter beijo gospel, sexo gospel, gravidez gospel. Sai, espírito de engano. A gente não precisa. Alguém disse para mim: pastor, o diabo só roubou, era de Deus. Falei: o quê? Falei para ele: se você está comendo e o cachorro chega pegando o seu frango, vai brincar com ele, vai comendo no chão, você vai receber o frango?
Se ele roubou, deixa ele. Deus ainda tem outras técnicas para utilizar para ganhar o que é dele. Tem pessoa que eu não entendo, gente. Escute, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou. Já vou terminar. 5 minutos, pastor. 5 minutos. 5 minutos. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou. Escute, igreja. Irmã, dá para mim esse aqui, por favor. Dá. Isso, beleza, coisa linda. Como é que é o seu nome? Tainá, é casada? Ah, sim, senhor. Irmãos, a Tainá é casada. Tem gente, é assim. Tem gente que não quer saber. E todo produto, para ser bem comprado, tem que ter uma boa propaganda. Se alguém não for casada, então vem ter comigo, eu vou fazer uma boa propaganda para ter um bom cliente. Escute, senhora, isso aí é para chamar atenção, né? Escute, Jesus ressuscitou. Só que Jesus tinha em mente duas coisas. Ele estava preocupado em passar uma mensagem. A Bíblia diz que havia lençóis, e o lenço que estava sobre a sua cabeça estava dobrado num lugar à parte. Para a gente entendermos isso, temos que entender a cultura judaica. Se você vai num restaurante, não sei aqui no Brasil como é que funciona, mas uma vez eu passei essa experiência na França. Rapaz, pensa numa comida boa. Eu estava comendo, só que eu não sabia que lá você não pode colocar os talheres dentro do prato. Se colocar dentro do prato, ele vem e remove o prato. Enquanto você está a comer, o garfo e a faca ficam assim, ó. Isso está a mostrar que você ainda está comendo. Se você pegar, colocar dentro do prato, é porque você acabou de comer. Eu não sei se aqui no Brasil não existe. Existe não, né? Glória a Deus, ainda bem. Mas em alguns restaurantes você encontra essa cultura. Cada país tem uma cultura. Eu estou falando dessa cultura, certo? Rapaz, eu estava comendo, daqui a pouco botei assim os talheres, fiquei distraído, vi o negócio, falei, calma aí. Pode não, filho. Volta aqui e falou, não, é que eu entendi que você acabou. Falei, não, filho, lá no meu país eu tenho que falar que acabei. Agora escute. Então Jesus também passou uma mensagem numa linguagem judaica. Primeiro que você tem que entender, Jesus está ressuscitado, mas teve tempo de dobrar o seu lenço, deixar a parte. Significa que Jesus é um cara organizado. Primeira lição, é organizado. Agora cutuca o irmão que está do teu lado, diz para ele, seja organizado. Sabe, existem mulheres, escute, existem mulheres, quando está na rua é bonita, linda, mas vai no quarto onde ela dorme, você não sabe se está dentro de uma favela ou está perdido. Seja organize. Existe problema que você vence com a oração, existe problema que não precisa da oração. Tem uma irmã que chegou assim para mim e falou, pastor, falei, oi, meu marido já não dorme mais em casa. Falei, por quê? Ah, não sei, pastor, tem que orar por mim, para o marido voltar. Falei, é? Só que por sorte, a irmã, como é que chama essa blusa assim? Viaça, né? Como é que é? Oi? Regata. Isso. Esse nome é de medicamento chinês? Está parecendo o nome de remédio chinês. Regata. Então a irmã usou uma blusa de regata. E eu falei para a irmã, ajoelha, vamos orar. Quando a irmã ajoelhou, falou, levanta as mãos. Quando ela levantou a irmã, falei, pode baixar. Já entendi o porquê que o marido fugiu de casa. Trata dessa favela e o marido vai voltar, filho. Tem problema
significa que você não precisa orar. Você precisa se tratar, tomar banho em condições. Pensa no irmão que quer casar. Pensa só no irmão que quer casar, mas não gosta de escovar. Você já pensou? Um cara que quer casar, mas não sabe escovar, não gosta de escovar. Rapaz, na hora que ele abre a boca para dar um aleluia, você sente, parece que o espírito maligno está saindo. Tem coisa que você não precisa orar, você precisa se organizar. Gente, isso é difícil, meu. Tem crente que só quer culpar o Satanás. Tem coisa que não é do diabo, é você mesmo se organizar. A menina quer casar sim, não sabe cozinhar nem sequer arroz. Eu fui comer na casa de uma irmã. Gente, pensa, estou comendo arroz, mas falando em língua. Porque arroz tinha 3 estados. Em cima é papa, no meio ele é cru, debaixo é queimado. Eu tinha que comer, mas falando língua estranha. Rabassamandere bochatari. Se você quer, se organiza, filho. Jesus se organizou, deixou o lenço dobrado. Tá bom, por causa do tempo. A segunda lição: quando você vai em Israel, você encontra uma cultura. Jesus é judeu, Tiago é judeu, Pedro é judeu, o João também é judeu. Então Jesus queria passar uma mensagem numa linguagem judaica. Quando você vai em Israel, quando o Senhor tiver comer à mesa, Ele tem um sinal, que é o lenço. Ele pega o lenço e ele está a comer. O servo, ou seja, o escravo, fica longe. Ele começa a olhar o movimento do seu patrão. Enquanto o Senhor estiver a comer à mesa, ele tem um lenço. Ele pega, se ele acabar de comer, ele pega o lenço, limpa a barba, limpa as mãos, limpa a sua boca, ele amassa o lenço e bota no meio do prato. Significa que já não tenho mais nada a fazer. Já acabei de comer, pode remover os pratos. Mas se por acaso o Senhor tiver a comer à mesa, se o seu celular tocar, ou por alguma interrupção, ele quiser sair da mesa, mas ele vai deixar uma mensagem. Ele vai pegar o lenço, vai dobrar e vai colocar à parte. Quando o Senhor, ou seja, o escravo ver, ele vai entender que o meu Senhor estava comendo na mesa, por alguma missão, ele levantou da mesa, mas brevemente ele vai voltar na mesa. Você não entendeu, você não entendeu. Você não entendeu. Eu vou repetir para ver se você já entendeu a mensagem. Eu vou terminar minha mensagem aqui, mas eu preciso que você entenda isso. Se o Senhor sair da mesa, Ele quer passar uma mensagem no seu servo, que não remova o prato, que ainda estou comendo, que a obra ainda não acabou. Ele pega o lenço, ele dobra, coloca a parte. Quando o escravo chega, ou seja, o servo chega, ele vai olhar, tem a comida, tem o garfo, mas o meu Senhor não está. Posso remover? Não, porque o lenço está dobrado, está no lugar à parte. Jesus queria passar uma mensagem. João, Pedro, Tiago, eu estava
estava aqui na terra, eu fiz a missão na terra. Por uma interrupção da obra da salvação das pessoas, eu vou ao sepulcro, mas depois de 3 dias eu voltarei na mesa. Ninguém remova o prato, ninguém tira a comida, ninguém tira a palavra. Pregue o arrependimento, porque brevemente eu voltarei. Você não está entendendo? Eu vim aqui nesta noite para te dizer que brevemente Jesus voltará. Ele estava aqui na terra, ele fez a missão, mas ele saiu da terra, ele foi lá no céu, ele foi preparar um lugar onde eu e você vamos morar eternamente. Ninguém abandone a santidade, ninguém abandone a palavra. Não tire a palavra da mesa. Come a palavra, ande com a palavra, sonhe com a palavra, caminhe com a palavra, porque brevemente Jesus voltará. Amados e amadas, eu não sei qual é a vida que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando na tua vida. Mas eu sei alguma coisa: que Jesus estava aqui na terra, veio cumprir uma missão. Ele foi preparar o lugar, mas brevemente ele voltará. Como está o seu coração? Se Jesus voltar amanhã, onde é que você estará, meu amado? Escute, o céu é um lugar perfeito, mas é incompleto. Pergunta para mim: como assim, pastor? Como assim, pastor? Não, só falo se todo mundo perguntar. Como assim, pastor? O céu foi feito pelo arquiteto fiel, excelente, que é Deus. Por isso que ele é um lugar perfeito, mas ele é incompleto, porque todos os moradores do céu ainda estão aqui na terra. Jesus está à tua espera. Ele preparou um lugar para você. Mesmo na terra você não tem bom emprego, não se preocupe. Na casa do Pai ainda tem muitas moradas. Mesmo aqui na terra você não conseguiu um dinheiro, não se preocupe. No céu você não precisa de reais, você não precisa de dólar. Você só precisa de adorar. Não importa a enfermidade que você está vivendo aqui na terra, se você está doente, mas lá no céu a enfermidade não entra. Esse corpo para nada vale, vai ficar aqui na terra. O que importa é o seu espírito. Eu vim te dizer nesta noite, não importa os milagres que estão sendo propagados, não importa. Você não pode correr atrás do milagre, o milagre tem que correr atrás de ti. Afirma os teus passos, caminhe na visão de Deus, tema o Senhor. Sabe o que me dói mais hoje em dia? O quê? É irmão que frequenta a igreja com outro irmão, mas torcendo para que outro irmão possa perecer na vida. Hoje em dia tem crente Esaú perseguindo o crente Jacó. Quando ele não é abençoado, ele procura criticar quem foi abençoado. Ele procura perseguir quem foi abençoado. Mas com essa atitude você não vai herdar o reino dos céus. O reino dos céus você tem que ser como uma criança. Você tem que aprender a amar o seu próximo como a ti mesmo. O que adianta você lutar por uma coisa aqui na terra, por um título, por uma liderança, por causa de um problema na igreja você deixou de falar com o outro? O que adianta essa inimizade? No último dia, onde é que você estará? A inimizade não entrará no reino dos céus. Idolatria não entrará no reino dos céus. Já vou terminar, vou falar para vocês uma coisa. O mundo, eles têm uma festa. A igreja também tem festa. Só que a festa do mundo, eles bebem pela boca, eles atuam pelo joelho. Você não entendeu? Quando o mundo vai na festa, eles bebem
A bebida entra pela boca, mas o efeito é no joelho. Ele fica assim. Ei! Porque bebeu pela boca e o efeito está. Mas quando nós viemos na nossa festa, como hoje você veio na festa, nós não bebemos pela boca, nós bebemos de joelho e começa a nos atuar pela boca. Você é uma geração eleita de Deus. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer que brevemente Ele voltará. E onde é que estará a sua alma? Onde é que estará a sua vida? Eu não quero que você seja como Judas. Caminhou com um grande mestre, teve o maior líder, teve o maior professor, o maior fazedor de milagre, mas no final ele fracassou. Tem pessoa que vem para a igreja, mas nunca tornaram a igreja. O problema não é você vir à igreja, o problema é você ser a igreja. Porque no dia que você ser a igreja, você vai deixar de brigar por causa dos problemas da igreja. Você vai entender que você é uma peça fundamental dentro da igreja. O dia que você entender por que você foi criado, você vai deixar de vir nos cultos quando você quer. Você vai entender que a sua vida não vale nada sem Deus. Deus me colocou no coração. Se tem pessoas que aqui na igreja tem brigas, contendas, esta é a noite da reconciliação. Se você está aqui na igreja, tem alguém que você não fala com ele, esta é a noite que Deus está dando uma oportunidade de você consertar com seu irmão. Peça perdão. Não importa se você que estava certo ou se ele que estava certo. O importante na vida não é a razão, mas é o relacionamento. Nesta noite eu vi como profeta do Senhor. Se tem alguém que está afastado nos pés de Jesus, quer reconciliar com Deus, eu te dou uma chance, só um minuto. Antes de eu devolver o microfone, vem aqui, eu vou orar para você. Vem aqui na frente. Essa é a coisa mais maravilhosa de alguém voltar na casa do Pai. Você não sabe como isso é tão gostoso. Sabe quantas vezes com a nossa língua nós ferimos pessoas que saíram da igreja, só porque nós achamos que nós éramos os mais santos, julgamos as pessoas erradamente. Essa é a noite que Deus está dando oportunidade. Volta nos pés do Senhor. Amanhã pode ser tarde para você. Se Jesus não vier, a morte pode surpreender a sua vida. Ninguém sabe quando vai morrer. Ninguém sabe, porque Ele não é mestre da sua própria vida. Estenda a sua mão direita para cá. Vamos orar pela vida dos nossos irmãos. Eu sei que a caminhada não é fácil. A vida cristã é uma vida de prova, é uma vida difícil. Mas que o Senhor possa firmar os seus passos. Assim que eles voltaram, que eles possam nascer para nascer, que eles possam gerar frutos. Pai, em nome de Jesus, eu estou abandonando os seus filhos nas tuas santas mãos. Que esta noite sirva uma noite de festa para eles. Que eles, assim que entraram no seu reino, que nunca mais possam sair, Senhor. Que eles sejam grandes líderes, que eles possam gerar sementes na tua obra. Senhor, apaga os seus nomes no livro da morte. Escreva os seus nomes no livro da vida, Senhor. Que eles possam dar frutos no tempo essencial. Senhor, eu estou a pagar todos os seus passados, todos os seus pecados, tudo de errado que eles cometeram na vida, Senhor, esqueça. Que eles hoje em dia, pelo esse compromisso que tomaram na sua presença, que sejam novas criaturas, em nome de Jesus Cristo.
ter um outro mover em nome de Jesus. Koya abraçata ibrase. Shows abraça mandere bochata ibra. Igreja, aplaude a Jesus Cristo. Que Deus abençoe.